Aí, estamos ao Ao vivo. vivo. Vamos dar 2 minutinhos para. Até que os nossos convidados estejam entrando, a gente entrou para poder recebê-los, né? Vamos dar 2 minutinhos para. Até que os nossos convidados estejam entrando, a gente entrou para poder recebê-los. A gente não ter nenhum tipo de duplicidade, né? De fato. Tá animado para hoje? Opa, e você? Sempre bom falar de coisa boa. Falar de uma coisa que faz uma mudança muito grande, né, na nossa vida. Dividir isso com todo mundo é muito legal. Pessoal que está entrando, a gente tem duas formas para vocês fazerem perguntas hoje, tá? A gente deixou um link na nossa página, na fanpage da Elune, pelo Facebook, que vocês podem comentar por lá, ou vocês podem comentar direto aí nessa página do YouTube que vocês estão nos acompanhando. Então, para quem não tem, de repente, uma conta criada no YouTube, se for mais fácil, pode deixar comentário para a gente na página do Facebook. A gente tem, a nossa assessora de imprensa está nos ajudando. Deixa eu apresentá-la para vocês, gente. Oi, gente, muito prazer, eu sou a Silvana Carias. Essa é a Sil, ela dá uma super mão para a gente, então ela vai estar hoje, durante essa transmissão, ajudando com as dúvidas, o que vocês quiserem perguntar. A gente quer que seja uma noite proveitosa e que vocês interajam com a gente. Então, a Sil vai ajudar a gente. Se quiserem perguntar, podem perguntar tanto pela página do YouTube, quanto pelo post que está lá no Facebook. Bom, E aí? são 8 horas. O que você acha de a gente já começar a falar um pouquinho, entrar no tema? O meu tipo é um tipo que gosta de começar as coisas às 8 horas. Por isso que eu perguntei. Né? Já para a gente já que tem que começar bem, na né? hora, vamos começar na hora. Aí, bom, você também é nossa assessora de informática, que eu não sei além disso, meu tipo normalmente ele ajuda um pouco com essas questões também, né? De informática e tal. Então vamos lá. A gente preparou uma apresentação para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Ok. Bom, agora essa tela é a tela que está aparecendo, a gente não está aparecendo, né? Está aparecendo a nossa tela. Então, você que veio para esse webinário, mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vindo. Talvez o que tenha te chamado a atenção primeiro esse nome, né? Enneagrama, nem o quê? Do que se trata isso, né? E um convite, né? Convidando você a descobrir o que você é, quem você é, qual desses números você é. Então, fica com a gente que eu garanto para você que até aí o final do nosso webinar, você vai ter uma surpresa muito agradável. E vai sim ter já muita clareza do tipo que você pode ser. Né? E a gente vai fazer um bem bolado, eu e o Rô, a gente vai explicando para vocês como é que vai ser a dinâmica hoje, e a gente vai se apresentar logo mais, tá? Para que a gente conheça um pouquinho vocês pelas dúvidas, por isso que a gente quer que vocês interajam, e para que a gente possa se apresentar um pouquinho. O Eneuquê, né, o nome que a gente vem trabalhando, é justamente porque não são muitas pessoas que trabalham com Enneagrama, né? E quando a gente fala sobre esse tema, normalmente a gente escuta Eneuquê? E a carinha, né? Tipo, e a carinha de dúvida, né? Então, é justamente para que vocês consigam entender um pouco mais. Quem já conhece provavelmente tem alguma coisa a acrescentar, alguma novidade, e para quem não conhece, é um mundo novo que vai se abrir. E até aproveitando, se vocês puderem colocar nos comentários quem de vocês já conhece o tipo, já teve alguma interação com o Enneagrama. É legal, legal. Se vocês souberem que tipo vocês são, deixa no comentário ou no Facebook, na nossa página, na nossa fanpage, ou aí na página do YouTube mesmo que vocês estão vendo a gente, para a gente ter uma ideia de com quem que a gente está falando. Isso, bacana. Ale, aproveitando que a gente está falando de se apresentar, vamos começar se apresentando aí para quem está nos acompanhando. Você quer começar ou eu começo? Primeiras damas. Nossa, é muito cavalheiro, né?
Bom, pessoal, eu sou a Alessandra, quase ninguém me chama de Alessandra, eu sou a Lê, né? Só minha mãe me chama assim quando ela tá brava comigo, então é até estranho eu ouvir. Eu sou coach, eu sou psicóloga, e eu conheci o Enneagrama em 2008, o meu primeiro contato com o Enneagrama, quando eu trabalhava dentro de uma grande empresa e a gente fez um programa de desenvolvimento de liderança, onde a gente teve mais de 400 líderes que foram treinados no Enneagrama, e eu não sabia o quanto, né, aquele programa, aquele momento que eu estava vivendo ia mudar para sempre a minha vida. O Enneagrama ele é muito especial para mim, porque um ano antes, mais ou menos, eu tinha perdido meu pai. Eu estava passando ainda por um momento muito difícil. E quando eu me vi ali dentro do Enneagrama, como ele esclareceu algumas coisas, principalmente ligadas à culpa, ao luto em si que eu estava vivendo, e para mim eu não tinha tanta clareza de por que as coisas eram assim, ele me proporcionou sair de um estado bastante triste, né, que eu estava. E desde então eu venho estudando Enneagrama e venho me apaixonando cada vez mais. E aí a gente costuma dizer que quem gosta de Enneagrama meio que sente um chamado, né? Você gosta muito e meio que ele te chama para a vida do Enneagrama. Então já faz 2 anos, né, que eu venho compartilhando isso com as pessoas, trabalhando no modelo de turmas abertas, também no modelo in company, mas o de turmas abertas, especialmente, eu tenho um carinho muito grande por isso, porque é uma possibilidade de eu compartilhar e de eu ajudar de alguma maneira as pessoas, apresentando o Enneagrama que tanto ajudou na minha vida. É por isso que eu tenho tanto amor e tenho tanto carinho em falar sobre isso. E o Enneagrama também me juntou com o Rodrigo, né? Nos uniram. Nos uniu. Conta um pouquinho, Ró. Pegando um pouco do que você disse, eu acredito muito fortemente que não somos nós que escolhemos o Enneagrama, é o Enneagrama que nos escolhe. E se você está aqui online com a gente, pode ter certeza que o Enneagrama te escolheu para ouvir tudo que você tem para ouvir hoje. A minha formação de base é diferente da Lê, eu sou formado em Química, eu sou químico. Entretanto, desde 2011, eu tenho tido esse contato e também essa proximidade com o Enneagrama. Foi também onde eu iniciei a minha formação em coach. Hoje eu tenho especialização em Enneacoach, que é o Enneagrama com coach. Nos atendimentos, o Enneagrama faz uma diferença fantástica nos clientes que vêm até mim, porque é como se você tivesse o GPS para acessar aquilo que realmente precisa ser trabalhado ali nas sessões. Meu carinho também em relação ao Enneagrama também se deve muito a tudo aquilo que ele traz, porque a mudança que o Enneagrama faz nas nossas vidas é uma mudança muito sustentável, porque ele molda você, não molda, na verdade ele te mostra, né, caminhos de desenvolvimento que quando você os toma, né, e decide traçá-los, a mudança ela ocorre em todas as áreas da sua vida. E tenho conhecido pessoas maravilhosas, né, as pessoas que têm ensinado o Enneagrama, são pessoas muito iluminadas e que eu também só devo agradecer, inclusive a Alessandra, né, minha super amiga aqui, que a gente se uniu pelo Enneagrama. Somos, né, amigos pelo Enneagrama. Somos amigos de flecha de Enneagrama também, né? Isso é muito importante. Exatamente. O que dá um complemento muito bacana e vocês vão entender um pouco mais adiante o que a gente quer dizer com isso. Ok. Bom, como a gente já disse, eu vou falar, a Lê também vai falar, a gente está aqui num bate-papo e você também, tá? Por favor, fique à vontade também para fazer suas perguntas. Tá, então, respondendo aquela célebre pergunta, né? Enê o quê? Se a gente for falar um pouco sobre o que quer dizer o Enneagrama, no sentido mais, vamos dizer assim, ao pé da letra, a gente tem que colocar aqui a origem do nome, né? Então, o Enneagrama, ele tem essa origem né, do idioma, não sei se é idioma, mas do grego, que é o Enea e o Gramos, que eu não sei se é assim que pronuncia, que eu não sei falar grego, que quer dizer 9 figuras, que já faz alusão à mandala do Enneagrama, que você pode ver aí na sua tela, logo à esquerda. Ou seja, está falando desses 9 pontos aqui da estrela. Tá? O que ele é, né? O Enneagrama é um mapa de personalidade.
né? Ele é um mapa de personalidade que vai te dar uma ferramenta para o autodesenvolvimento. Tá? Eu costumo explicar para as pessoas que eu atendo até um pouco sobre a personalidade. Eu sei que tem muito coach, psicólogo, pessoas da área aqui que estão nos ouvindo, mas talvez não somente essas pessoas. Talvez, como eu, alguns anos atrás, eu não tinha exatamente uma ideia muito bem formada do que é personalidade. Então, o que eu costumo explicar, né? A personalidade é algo que a gente cria numa determinada época da nossa vida, vamos assim dizer, para proteger algo muito valioso que nós temos. Então, eu faço alusão do ovo. E quem me conhece um pouquinho mais vai entender por que eu uso, né, a alusão do ovo. Tem tudo a ver onde eu trabalho atualmente. O ovo, né? O que o ovo ele faz? Ele tem uma casca, né? Uma casca que ela é hermeticamente fechada, né? Ela é muito bem produzida. Para quê? Para proteger algo muito rico. O que tem dentro do ovo? Dentro do ovo tem vida, né? É uma célula gigantesca, vamos assim dizer. Né? O ovo ele é capaz de gerar uma vida. Então a casca ela vem para proteger aquela essência, proteger aquela vida. Então a personalidade nada mais é do que essa proteção que nós criamos para proteger-nos do mundo, né? E junto com isso vem alguns mecanismos de defesa que nós vamos criando para quê? Para poder sobreviver nesse mundo. É importante a gente saber que nós não somos a nossa personalidade. Nós temos uma personalidade. A partir do momento que nós temos consciência de como funciona essa personalidade, e além do mais, né, do que ela de fato, né, o que de fato ela nos protege, a mudança começa a ocorrer. O Enneagrama ele não foi construído pelo homem, ele foi descoberto. Ele foi descoberto há muito tempo, tem registros há mais de 3.000 anos. Ele foi usado para explicar fenômenos naturais, e apenas lá em 1970, na década de 70, é que ele começou a ter essa configuração para trabalhar a questão da personalidade. Por isso, né, e por muitos outros motivos, é que o Enneagrama promove essa mudança tão profunda. Alguma coisa? Não, isso é legal porque muitas vezes a gente ouve falar em Enneagrama, e Enneagrama é o nome da figura que representa, da mandala, né? E o Enneagrama também hoje é usado para explicar outras coisas que não é o Enneagrama das personalidades, que é o que a gente vai trazer um pouquinho hoje. Então, é legal a gente ter essa distinção e separar um pouco as coisas, né, para saber exatamente do que se trata, porque existem outros usos e é bastante complexo. Vocês vão ver que o Enneagrama das personalidades é muito complexo, mas quando a gente parte para o Enneagrama em si, para o sistema de sabedoria que o Enneagrama traz, aí o nível de complexidade vai aumentando cada vez mais. Vamos lá. Só que um pouquinho que eu já falei, né, dessa mudança profunda e que o Enneagrama traz, né, propondo aí caminhos muito específicos e te dando resultados muito rápidos, né, e um ponto importantíssimo é o quê? Né, é de como o Enneagrama se diferencia de algumas outras ferramentas, né, que a gente conhece aí para mapear a personalidade, quanto, disco e outras tantas. O Enneagrama ele vai te dar assim comportamentos, características, e você que acompanha a nossa página vai ver lá os vídeos que a gente tem feito, vai vir mais, tá? Se prepare, né? A gente tá com algumas ideias. E ali a gente meio que, né, extrapola, faz uma brincadeira, vamos assim dizer, do quê? Do comportamento, né? De como cada tipo tende a se comportar, das características. Entretanto, o Enneagrama ele vai além, tá? Ele vai nos mostrar quais são os motivadores para tais comportamentos. E aí é que tudo muda. Né? Eu posso ter uma determinada característica, eu posso ter um determinado comportamento, acho que é a palavra que se adequa melhor, mas a mesma, né, o mesmo comportamento, ele pode se repetir e com diferentes pessoas, mas por motivações diferentes. Né? Então, aí é muito rico nesse trabalho de você começar a criar consciência da sua personalidade e da motivação que traz aquilo que você faz. Tá? E aí o resultado é profundo, sim. O resultado ele é sustentável e é muito rico. É porque muito mais do que você identificar um comportamento, né, e do tipo falar, bom, o Rodrigo,
Tô vendo, né, o Rodrigo por fora, e o Rodrigo é uma pessoa que é muito extrovertida, ele fala muito. Então, talvez o Rodrigo, né, vou dar um feedback para ele, vou falar, poxa, Rodrigo, você precisa falar menos, né? Você fala muito. Como se fosse ligar e desligar uma chave, né? Como se simplesmente eu vendo o comportamento do Rodrigo, ele faz, eu digo não faz, ou ele não faz, eu digo faz, e se isso fosse mudar alguma coisa. O Eneagrama ele diz o quê? Ele vai muito mais do que se o Rodrigo ele fala ou ele não fala, mas ele vai no porquê o Rodrigo age assim, né? Porque o Rodrigo tem uma tendência a se comportar de forma muitas vezes automática diante das situações, a gente acaba tendo os mesmos comportamentos sempre. E quando a gente entende o que está por trás, né, o que está motivando aquele comportamento, é muito mais fácil da gente optar, né? Num momento de escolha da nossa vida, a gente sabe que a tendência é ser daquela forma, mas hoje eu posso ter a opção de tentar um comportamento diferente, né? E o Enneagrama, ele traz isso, ele traz a liberdade da gente entender onde a gente está preso na nossa personalidade, enquanto a gente ainda não entendeu como ela funciona. Então, é um conhecimento que ele é muito libertador. Então, muito mais do que a gente categorizar, ou estigmatizar, ou dizer que o tipo 1 ou o tipo 2 se comporta de determinada maneira, o maior ganho que as pessoas têm quando elas se aproximam do Eneagrama é a liberdade. É a liberdade delas poderem ser aquilo que elas quiserem ser, né? Sempre sendo o que elas são. Não é transformar ninguém, não é transformar as pessoas em alguém que elas não são, mas torná-las pessoas da forma como elas são, cada vez melhores dentro do tipo que elas têm. Exatamente. Acho que tem pergunta que é que bacana. Gente, a Camila Rocha está perguntando como que ela faz para saber o tipo dela. Tá, então, Camila Rocha. Camila, muito boa essa pergunta, tá? Ou seja, já que estamos falando tanto de tipo, né? Como é que eu faço para descobrir? Fica ligada, fica com a gente, que a gente vai falar justamente sobre isso. E é uma pergunta muito importante, tá? Que saber como diagnosticar, vamos chamar assim, tipo, faz toda a diferença no seu processo de autoconhecimento. E é muito diferente da maioria, né, dos testes das outras ferramentas que a gente citou aqui no início, seja MBTI, Quantum, DISC, enfim, a infinidade de ferramentas que tem até como é que eu posso dizer assim, um objetivo semelhante, né, mas com um resultado muito diferente. O Enneagrama a gente trabalha de uma outra forma e esse é um dos pontos que a gente vai tocar com vocês mais adiante. Vou avançar aqui um pouco. Olha só que bacana, né? Quando a gente fala de Enneagrama e a gente está falando um pouco, né? Um pouco não, a gente até foi bem enfático das mudanças profundas, fica aqui uma mensagem, para mim, fantástica, né? Que por mais que seja toda essa mudança profunda e muito voltada a cada um, aquilo que quer ser melhor, enfim, tem sido muito procurado por empresas, né? Porque, gente, se você muda, né? Você como pessoa, você é uma pessoa que tem o seu autoconhecimento, seu autodomínio, enfim, elevado, é óbvio que você vai ser bom em todas as áreas da sua vida. Então, a gente tem exemplo aí de empresas excelentes, né? Vocês podem ver aí na tela aí do computador de vocês. São empresas grandes, fortes, que têm investido muito, né? No desenvolvimento das pessoas através do Enneagrama. Existe, inclusive, um relatório de benchmarking que mostra, inclusive, os ganhos, os resultados das organizações que optaram por utilizar o Enneagrama como ferramenta de desenvolvimento e estratégia de formação ali de equipe. Que é esse aqui, a sua esquerda. É a sua esquerda na tela. Tem muito mais coisa, tá? Que o Enneagrama pode ser utilizado. Então, quando você olha lá para o nicho de competências, o Enneagrama ele vai te ajudar no autodomínio, na inteligência emocional, liderança, comunicação, relacionamento, trabalho em equipe. A partir do momento que eu entendo que o outro ele tem uma forma de se expressar, né, mas que aquilo ali é vamos dizer assim, uma casca, né, que tem outras coisas, o meu relacionamento vai melhorar com certeza, né? A compreensão do outro, entender que muitas vezes a forma que aquela pessoa age é o jeito dela,
né? Não tem nada, vamos dizer assim, não tem nada de pessoal ali. É o jeito que a pessoa pode pegar um tipo 8, né? Que é muito assertivo, que vem ali, né? Fala com muita clareza, com muita franqueza. Não, não é que ele está querendo, né, te destruir, né, dentro da organização, ou passar por cima de você, por mais que muitas vezes pareça isso, né? É a forma que ele tem de trabalhar. E você pode fazer isso como? Turmas em company, turmas abertas, através de coaching, utilizar o Enneagrama dessas formas para gerar essas competências. Quem que pode, né, gente? Tá liberado para todo mundo, tá? Então, assim, a partir do momento que você, como eu disse no começo, né, o Enneagrama ele vai escolhendo aí, né, as pessoas. Se te chamou a atenção, você já ouviu, opa, peraí, tenha certeza que você já está sendo chamado mesmo para que se trabalhe, se conheça e ele serve para você. Nos trabalhos que a gente tem feito com o Enneagrama, a gente atua dessas três formas que a gente está colocando aqui, então, turmas em company, turmas abertas, como o Rodrigo comentou no início, né, a gente trabalha com o Enneagrama dentro do processo de coaching. Cada forma que a gente escolhe, ela consegue aprofundar mais em algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com turmas abertas, tem uma diversidade muito grande, tanto de tipos, como pessoas com histórias diferentes, né, e que trazem exemplos diferentes, e tem o grande benefício de eu conseguir não olhar só para o meu tipo, mas para eu olhar para os outros tipos e entender como os outros tipos funcionam. Já quando a gente olha para o coaching, a gente está falando de repente, um aprofundamento muito maior no meu tipo, nas minhas potencialidades, no que funciona para mim, no que não funciona para mim, né, na criação de um caminho próprio de desenvolvimento para cada tipo. E o público, como o Rô falou, realmente, assim, desde que você queira se desenvolver, que você queira mudar alguma coisa na sua vida, seja internamente, externamente, que você queira conquistar algum objetivo, o Enneagrama pode te ajudar muito a fazer isso. E o que a gente tem ouvido de relatos de pessoas que mesmo só participando de turmas abertas, sem um aprofundamento maior como um processo de coaching, a melhora que a gente ouve em relação ao relacionamento interpessoal e a surpresa das pessoas, né? De, poxa, eu achei que eu fosse só me conhecer, que eu fosse entender como é que eu funciono, né? E o ganho que essas pessoas têm no relacionamento com as pessoas do trabalho, com o líder, em casa, com a família, com clientes. Então, é um ganho muito sistêmico, porque como a gente parte do princípio que o trabalho primeiro é com a pessoa, né, que deseja esse trabalho, e não com o outro, está na mão da pessoa, e aí o ganho dela é muito maior. Apesar de qualquer pessoa, né, poder participar, a gente está recebendo muita procura, principalmente de pessoas que trabalham também com desenvolvimento de pessoas, né, que querem, além de se conhecer, de colocar essa ferramenta para si, e também veio o Enneagrama como uma ferramenta para implementar melhorias para os outros. Então, pessoas que trabalham com RH, líderes de empresa que querem melhorar a sua capacidade de gestão, mesmo coaches que querem aprender novas formas de olhar para as pessoas. Então, é uma ferramenta que, de fato, é muito poderosa para a mudança interna e para a gente ajudar outras pessoas também a entrarem nesse mesmo caminho de desenvolvimento. Muito bacana, viu? Bom, vamos lá. Agora a gente fala um pouquinho sobre o. Vamos conhecer o Enneagrama, vamos explorar agora um pouco mais da ferramenta em si. Então, para a gente falar do Enneagrama, é extremamente importante a gente falar aqui um pouco sobre os principais conceitos do Enneagrama. Tá? Então, a gente listou aqui, isso aqui a gente vai falar muito sucintamente, tá? E não tem como não falar sobre ele. O primeiro são centros de inteligência, tá? A gente já vai ver um pouquinho sobre ele. Existem os tipos, os subtipos, os instintos, né? As asas, as flechas e os níveis de desenvolvimento. Depois a gente vai voltar um pouquinho para explicar o que é esse número 3, 9, 27, já vai ficar mais claro para vocês. Tá? O primeiro são os centros de inteligência. Nós conseguimos enxergar aqui no Enneagrama 3 centros de inteligência. Então, a gente tem aqui, logo acima, entre os números 8, 9 e 1, um centro de inteligência chamado instintivo. Tá? Aqui, a gente pode dizer, assim, em linhas muito gerais, que são os tipos que têm a ação como
vamos dizer assim, a primeira resposta, tá? Então, são os tipos de Enneagrama que agem, tá? Muito sucintamente, tá, gente? Depois nós temos aqui uma outra tríade, entre 2, 3 e 4, que é a tríade sentimental. Vocês viram que está em espanhol, tá? Tradução simultânea aqui, né? Essa tríade sentimental, também de uma maneira muito superficial, ela está baseada no quê? As pessoas desse tipo, elas agem mais ali pela emoção, né? As coisas vêm, é como se fosse um filtro. Tudo eu sinto, depois eu penso, eu agir, depois eu sinto, depois eu ajo, eu penso, enfim. O filtro está bem aqui, tá? Até a energia dessas pessoas, elas estão bem voltadas aqui nesse centro aqui, No cardíaco. no cardíaco. E depois a gente tem a tríade dos pensamentos, né? Ou a tríade mental, que aí a gente vê os números 5, 6 e 7, os tipos 5, 6 e 7. Então, o que quer dizer? Que são os tipos de Enneagrama que vão agir muito ali na mente, né? Então, eles vão estar assim, sempre, primeiro, com pensamentos muito, inclusive, acelerados, para daí depois sentirem, agirem. Isso é uma maneira bem sucinta de explicar os centros de inteligência. Para que serve isso? Né? A gente já vai falar um pouquinho de como que eu sei qual é o meu tipo, foi até uma das perguntas aí, se eu não me engano. Aqui já é um primeiro passo, né? Você perceber como que você né? Como que você reage em geral, né? Você está mais ali na ação, você é aquele tipo de pessoa que fala assim, nossa, fulano, vem que vem, né? Nossa, quando vi já fez, né? Ah, tá, quando eu vi já falei, né? Se você for, a grande chance de o seu tipo estar aqui, né? Nessa região aqui da tríade distintiva. Se você é aquela pessoa que geralmente está ali mais sentimental, está sempre ali pensando muito, né, sentindo muito, até né, no que você diz, você percebe que suas palavras tá muito voltada nessas questões de sentimento, provavelmente o seu eneatipo deve estar por aqui, em alguma dessas casas. E se você é a pessoa que tem ali a lógica acima de tudo, deixa eu raciocinar, deixa eu pensar, percebe uma atividade cerebral muito intensa, como se fossem ali, né, o pensamento parece que nunca para, muito possivelmente você está em algum aqui desses eneatipos, tá? Então, isso aqui já é um primeiro passo para a gente começar a afunilar esse diagnóstico. Parece que tem pergunta, certo? Tem pergunta? Tem Ó, pessoal, a pergunta. Nicole quer saber se é possível ser mais de um tipo ao mesmo tempo. Ale, e aí? Posso ser o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 6? Ou tipo. E aí, hein? Isso é uma dúvida que é bem comum, né? E conforme a gente começa a explicar os tipos mais profundamente, essa dúvida normalmente aumenta. E dependendo do tipo, aumenta mais Mais, ainda. né? Quando a gente sabe que a pessoa tem ainda mais dúvida, ela acha que ela pode ser mais coisa, né? Isso talvez ainda queira dizer mais ainda sobre o tipo que ela tem. Mas como é que eu vejo isso? Na verdade, a gente tem sim. Por que a gente se reconhece em tantos tipos, né? A gente se vê um pouquinho em cada tipo. A gente tem um pouco de cada um, né? Até porque se a gente for olhar o símbolo do Enneagrama, todos eles estão ligados por esse círculo externo, né? Por essa linha externa. Então, a energia corre por todos os tipos e cada um tem um pouquinho, sim. Mas a gente tem um tipo, um deles é mais forte para a gente. É aquele tipo que ele, se a gente trabalhar aquele ponto, ele vai alavancar mais mudanças na nossa vida. A gente poderia fazer um workshop para falar de cada um dos tipos, né? De cada tipo, e todo mundo ia ter um ganho significativo se a gente trabalhar o tipo 1, se a gente trabalhar o tipo 2, o tipo 3. Porém, para quem o tipo 1 é o tipo mais forte, o ganho é muito maior. Então, por que a gente começa aí o trabalho olhando para qual é o meu tipo, que a gente chama de tipo principal, né? Apesar de eu ter um pouco de todos, eu tenho um que é meu principal. Porque se eu entender bem como ele funciona, a minha alavancagem de desenvolvimento vai ser muito maior. Então, aí, para resumir a pergunta, você tem um pouco de todos, mas você tem um só, que é o teu principal, que é aquele que te puxa mais. Seja para você alavancar coisas, ou seja até para você ter dificuldade em fazer algumas coisas. Exatamente. Muito boa pergunta. Vamos continuar perguntando, hein, gente? Vamos lá.
Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre os 9 tipos de personalidade. Então, ali já foi um primeiro passo, depois já vem os 9 tipos. E aí nós vamos detalhar bem cada um, tá? Então, fique ligado, você que já está aí curioso para saber qual é o seu possível tipo, você já vai ouvir aí algumas coisas que vai te dar uma ideia muito boa de onde é que você pode estar dentro aí da mandala do Enneagrama, tá? E é muito legal, gente, a gente trazer essa ampliação, na verdade, de todos os conceitos, né? O Enneagrama, a gente trouxe os principais, o Enneagrama é muito mais do que isso, mas para a maioria das pessoas, quando as pessoas falam sobre Enneagrama, elas estão falando só sobre tipo. E é por isso que a gente quis trazer isso de forma expandida, para que vocês consigam ter essa dimensão do quão mais complexo o Enneagrama é do que a gente dizer que existem 9 tipos de personalidade e menos ainda 9 tipos de pessoas, que algumas pessoas ainda caem nesse reducionismo, né? Então, quando vocês ouvem falar, ou se alguém diz para vocês, eu conheço o Enneagrama dos 9 tipos, né, de pessoas, de personalidades, isso é só uma parte, né, pequena do Enneagrama, que foi a parte que se tornou mais conhecida, ou que é a parte hoje mais conhecida, mas é só um pedacinho de algo que é bem maior do que isso. Por exemplo, a gente fala, quando você vai aprofundando os estudos, enfim, você vai trilhando esse caminho, você já vai conhecendo os seus subtipos, né? Então, basicamente, repito aqui de maneira muito sucinta, né? Onde a atenção, a sua atenção, onde ela fica a maior parte do tempo, tá? E aí isso independe do tipo. Então, pode ser o tipo 1, tipo 2, tipo 3, enfim. E onde é que a sua atenção ela tá a maior parte do tempo? E onde que você não tem atenção? Então a gente fala assim, você tem sempre algo que está reprimido e outro que está dominante. Então a gente tem aí tipo a questão da autopreservação, né? Onde o foco da atenção vai ser sempre em você, né? Ou seja, a pessoa está sempre focada naquilo que diz respeito a ela. O foco da atenção, denominado como sexual, não tem nada a ver com a questão sexual, mas o ato sexual em si, mas quer dizer o quanto que a minha atenção se conecta em outro, né? Então, e não também com fins sexuais, tá, gente? Pode ser uma conexão pai-filho, mãe-filha, irmão, amigo, enfim. É o quanto que eu me conecto ao outro, tá? O quanto que a minha atenção está conectada em outro. Ou então social, que aí eu me conecto no contexto, nos outros, né, na galera, vamos dizer assim, quanto que eu estou conectado com a galera, tá? Mas isso é um estudo bem profundo, tá? Então, assim, mas o que é importante a gente saber é que, olha, tem mais esse desdobramento, né, e que independe dos tipos. Só volta um pouquinho, Rô. Então, quer dizer que a gente partiu lá de 9 tipos, que é o que a maioria das pessoas dizem, né? E como é que o subtipo se liga a isso? Cada tipo, dependendo do instinto dominante que ele tem, se for autopreservação sexual ou social, a gente chama de subtipo. Ou seja, eu tenho um tipo 1 que é autopreservação, que é diferente de um tipo 1 que é sexual, que é diferente de um tipo 1 que é social. Ou seja, a gente já partiu de 9 para 27 quando a gente olha para o subtipo. Então, a gente já começa a crescer de forma grande aí o Enneagrama. Que num determinado momento, você naturalmente vai sentir a necessidade de ampliar esse entendimento, né? Acho que isso é interessante. Poxa, mas então tem que... Não, calma. Sabendo o seu tipo, você já começa a ter uma mudança muito significativa. O desdobramento natural é você ir, sim, ampliando esse entendimento. Acho que tem Vamos segurar um pouquinho e a gente vai. Tá, acho que vai ter mais para entender. Vou dar uma corridinha aqui por conta do tempo, tá? A gente tem um outro desdobramento que são as asas. Então, quando a gente olha lá para o Enneagrama, você vê que cada tipo, né, tem lá os seus números vizinhos, né? Então, por exemplo, o 1 ele é vizinho do 9 e do 2. O que quer dizer isso? Pode ser que, às vezes, algumas pessoas elas tenham características dos seus tipos semelhantes. Então, muitas vezes, por exemplo, o tipo 9 ele pode apresentar características do tipo 8 e do tipo 1. É o que nós chamamos de asa. Todo mundo tem que ter? Tem asa? Não, isso vai depender muito de cada pessoa, tá bom? Tá? E também, assim, é um estudo muito profundo, muito bacana, e é um desdobramento, tá? Sobre o que é
o Eneagrama. Mas para a gente ver o quanto realmente é complexo, porque se eu sou um tipo 9, né, e eu tenho uma asa 8 desenvolvida, quer dizer que eu já vou apresentar comportamentos diferentes do que se eu for um tipo 9 e eu tenho uma asa 1 desenvolvida, ou então se eu tenho as duas asas desenvolvidas, Então, ou então se eu não tenho nenhuma uma asa asa desenvolvida. desenvolvida. E o que é legal, gente, e a gente fez muito, a Ale falou isso no começo, a gente fez questão de trazer esses conceitos, porque hoje o que a gente vê é muitas vezes as pessoas deixando o Eneagrama de uma maneira muito simplista, mas simplista no sentido de diminuir mesmo a sabedoria que ele tem, tá? Não que a gente queira complicar, não, muito pelo contrário, mas é mostrar o quão profundo, né? E por isso que existe aí escolas muito sérias que estudam o Eneagrama, né? Porque não é algo assim, ok, né? Tipo, você é esse tipo, não, tem mais coisa por aí, tá? Um outro conceito legal de dividir com vocês, nós chamamos de flechas. Então, se você olhar aí na sua tela, você vai ver que tem a mandala do Enneagrama, né? E aí tem, né, aqui os tipos, e depois você vê que eles são conectados, né, internamente por setas ou flechas, né? A quem chama de setas, a quem chama de flechas, né? O que quer dizer isso, né? De uma maneira muito simples, né? É o quanto que a gente tende a adotar características de tipos em determinadas situações. Então, por exemplo, vou pegar aqui o tipo 1, né? Então, o tipo 1, o que que vai acontecer? Né? O tipo 1, em situações que ele está extremamente, vamos dizer assim, relaxado, né? Ou seja, que ele está de uma maneira confortável, vamos assim dizer, ele vai assumir muitas características do tipo 7. Ao passo que ele, numa situação de estresse, ele tem essa propensão de adotar características do tipo 4. Tá? Então cai mais uma vez no que a gente às vezes vê acontecer, né? As pessoas falam, mas fulano é assim, assado. A questão assim, por que ele está tendo aquele comportamento, né? Então, porque muitas vezes ele está numa situação de estresse. Mas ele se comportou de uma maneira muito diferente quando estava lá em casa e etc. Eu tenho a minha irmã, um tipo 1, né? Então, assim, eu brinco, eu faço, nossa, de férias, e, em geral, nós já somos de férias, nós já somos outras pessoas, né? Mas a minha Mas o irmã, tipo 1 se transforma a minha irmã totalmente. é outra pessoa, você entendeu? Eu sou outra pessoa Não também. é? Eu estou falando com uma tipo 1 aqui. Eu queria trazer o meu tipo 7 quando eu volto de férias Não para me fazer companhia. exatamente. Aliás, esse é o meu desenvolvimento, né? Que é o desenvolvimento. E quando ela desfaz a bala, ela tem tipo 1, que não é nem melhor e nem pior, tá? Mas assim, é a mudança. A gente percebe nitidamente a mudança. Assim como eu, por exemplo, né? No meu trabalho atual, as pessoas me falam, não, mas você é um tipo 4, não, imagina, né? Mas por quê? Porque é a situação onde eu me encontro, tá? Então, é mais um desdobramento. Não sei se você se lembra que no início eu disse que as nossas flechas nos uniram, né? E foi justamente por Uhum. isso. O Rô, ele é tipo 4, né? E que tem uma ligação com a flecha do tipo 1. E eu realmente acredito que não é à toa que a gente se complementa dessa forma, né? Não mesmo. E eu sou muito grata por Eu isso. também. Porque eu aprendo muito com você e acho que você aprende comigo. Eu aprendo muito Tá com vendo? você. Vamos seguir aqui. Aí agora a gente vai falar da parte boa. Tem pergunta? Tem pergunta? Tem pergunta. Então vamos chegar na parte boa. Vamos só responder as perguntas. A pergunta ou as perguntas? Tem mais de uma. Ah, A Ana Camila tá querendo saber, ela falou assim, nossa, isso parece mágica. Qualquer um pode fazer? Aí a Lucimara Cavalari perguntou se o Eneagrama é um evento e como que funciona. tá. E a Pamela Olha. quer saber quanto custa e ela quer muito saber o que ela é. Tá. Legal, Legal. muito bom. Ótimas perguntas. Vamos lá. Vamos uma a uma, então? Vamos lá. Ana Camila. Sim, Ana Camila, eu não sei se você pegou o início, né? Na hora que a gente estava falando do público, o Eneagrama é para todo mundo. Eu não vou nem dizer que é para qualquer um, porque não é verdade, né? Não, Porque só ao pessoas. contrário, não é? Exatamente.
o Eneagrama é para pessoas especiais, ele atrai pessoas especiais. Eu digo isso pelas pessoas que hoje fazem parte da minha vida porque o Eneagrama me trouxe. Mas sim, qualquer pessoa. Para responder a pergunta, vamos deixar todo mundo vendo a gente para não ficar olhando essa Vamos tela. lá. Peraí, vamos lá. Aí, então vamos lá. Então, o Eneagrama, qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que é para o Eneagrama, mas o Eneagrama, ele é aberto, sim, ele recebe as pessoas que tenham a ver com essa história. E, principalmente, aí é uma recomendação, se eu puder dar uma recomendação para as pessoas que estão assistindo a gente, quanto mais cedo você entra nessa história do Eneagrama, os ganhos que você vai ter pela sua vida são ainda maiores. E é mais fácil você fazer a identificação do seu tipo quanto mais jovem você é, né? Porque como o Rô estava falando, né, dessa parte da personalidade, da casca que a gente cria essa casca também pelas experiências que a gente vai tendo com a vida, né? O quanto a vida vai machucando a gente, o quanto a gente tem que se defender disso. Então, quando a gente é mais jovem, essa casca está menos dura. A gente tem os comportamentos e tem a personalidade mais parecida com aquilo que é a nossa essência. Então, é mais fácil da gente conseguir fazer essa identificação. Conforme os anos vão passando, a gente vê que as dúvidas são maiores, né? Aí, como a gente teve uma pergunta agora anteriormente, eu posso ser mais de um tipo? Aí, normalmente, para as pessoas mais velhas, elas conseguem identificar que elas tiveram essa passagem, né? Porque o nosso tipo não muda, mas a gente muda em relação ao nosso tipo. Aí, quem mais que a gente tem de pergunta, Sil, ajuda a gente. Mas só deixa eu falar uma coisa que eu acho que é só importante, só complementar, e pode, gente, fazer um Eneagrama independente da sua área de formação, tá? Sim. Assim, não tem essa questão, nossa, mas será que eu tenho que ter algum conhecimento de psicologia, ou de, sei lá, psicanálise, ou de... Não, entendeu? Não precisa ter conhecimento absolutamente nenhum, tá? E não necessariamente porque você vai fazer o Eneagrama, você vai depois... Não. Ele é aberto, é um curso livre, tá? Uhum. Que é para autoconhecimento e autodesenvolvimento. O que mais, Sil? Me ajuda com as perguntas? A Lu Cavalari perguntou se o Eneagrama é um evento e como que funciona. A gente, assim, o Eneagrama, ele é uma... Eu chamo de metodologia para facilitar, mas, na verdade, ele é um sistema de sabedoria que envolve todos esses conceitos que a gente falou para vocês. E a gente trabalha, assim, ele em workshops, por exemplo, né? Então, que a Lu está chamando de evento, talvez a gente possa fazer um depara, talvez, com isso. A gente trabalha ele em turmas abertas, em workshops, em turmas dentro de empresa, ou mesmo em processos de coaching. Então, essas são formas onde você consegue ter, através do nosso trabalho, ter o contato aí mais próximo com o Eneagrama. E a Pamela perguntou quanto custa e ela falou que ela quer muito saber o que ela é. Acho que essa pergunta é a pergunta do final, hein? Eu acho que essa aí a gente pode deixar. Você quer saber tanto quem você é, Pan? Eu acho que a sequência aqui pode te ajudar. E aí depois a gente fala sobre... de custo, acho que acho que tem até um slide que não vai falar bem do custo, mas os caminhos que você tem para poder entrar em contato com o seu tipo. E até porque a gente não falou isso antes, né? Mas a gente... tem uma surpresa. Tem uma surpresa. Para quem ficar com a gente até o final. Surpresa boa, hein? É surpresa boa. Não é... Bom, não vou aumentar a expectativa, espero que vocês fiquem conosco. Vamos lá. Acabamos as perguntas? Posso voltar aqui? Tem mais uma do Rodrigo Zanetti. Não sei, não. Ele quer saber se em um namoro existe um tipo ideal para cada um. E aí, Rô? Boa pergunta, hein? Olha, que bom se fosse, viu? Que bom se fosse, porque daí você já eliminaram, né? Então deixa eu procurar. Deixa eu ver você, deixa eu ver qual é o seu tipo, né? Qual é o seu tipo. Nossa, ia ajudar bastante. Eu vou te dar uma experiência própria, que a Alessandra também tem, né? No relacionamento, é importante você conhecer o tipo da pessoa a qual você se relaciona. Inclusive, se for um relacionamento amoroso, um casamento, então, é essencial, tá?
não existe tipo perfeito para um, ou seja, Ideal. é ideal, todos os tipos podem se relacionar, né? O 3 se relacionar com 3, o 2 se relacionar com 2, isso pode acontecer, claro, né? E aí, até quanto a essa personalidade, o nível dessa personalidade, o quanto que essa personalidade está mais, vamos dizer assim, é, aparentes, um termo bem assim simplista, né? Talvez seja um pouco mais difícil alguns tipos, né, de conviver. Difícil, mas uma dificuldade de relacionamento, tá? Mas assim, mas não existe a fórmula, né? Assim, ó, esse tipo com esse tipo com Não é aquele tipo, não é horóscopo. horóscopo, exatamente. Mas, gente, é um ganho excepcional você saber o tipo ao qual você se relaciona, e vice-versa, né? Porque é aquele momento em que você acha que você consegue entender melhor as mensagens que a pessoa que está ao seu lado está te passando, tá? Então, é um passo, tá, no relacionamento. Sabe quando você chega naquele mundo do relacionamento e fala assim, vamos dar um passo na nossa relação? Vá para o Enneagrama, que é um grande Sem passo. dúvida. O que eu costumo dizer, o Enneagrama abre o passo dos 50%. Sim, Então, total. eu caminho 50%, você caminha até os meus 50%, ninguém se transforma na outra pessoa Sim, e a gente aprende a é, conviver bem. exatamente. Obrigado pelas perguntas, gente. Vamos lá? Continue aí. Então, vamos lá. Vamos. A parte boa agora, hein, gente? Vamos lá, falar dos tipos. Então, vamos lá. Voltando, então, o Rô tinha explicado, né, sobre a tríade instintiva, a gente vai entrar agora nos 3 tipos que fazem parte da tríade instintiva. Lembrando que são os 3 tipos que são mais ligados à ação, né, 8, 9 e 1, e que eles usam os 5 sentidos para absorver as informações do ambiente. Então, o primeiro tipo que a gente vai falar é o tipo 8. Né? Como a gente falou para vocês, o Enneagrama, ele não trata só de comportamento, ele parte dos comportamentos, por quê? Porque é o mais fácil da gente observar, mas para a gente chegar na crença que está por trás, ou na motivação que está por trás dos comportamentos aparentes que a gente vê. Então, o 8, né, que a gente vê lá uma pessoa que é mais direta, assertiva, às vezes mais agressiva, né, ela tem uma energia de fazer, uma impaciência muito grande, ele tem uma crença por trás de tudo isso que no mundo só os fortes vão sobreviver, né, que o mundo é um lugar injusto, e que ele, para sobreviver nesse mundo que é injusto, ele tem que ser forte. E os outros que estão abaixo dele, ele precisa também defender os outros desse mundo injusto. E como é que ele faz isso? Batendo. Ele faz isso batendo, né? Então, ser vulnerável e confiar nos outros não é bom. Então, uma pessoa que normalmente é desconfiada até que ele consiga ter confiança nas pessoas que estão, por quê? Porque ele não vai se mostrar vulnerável, né? E com isso, meio que ele enfrenta, né? Ele tem uma postura de enfrentamento do mundo. Uhum. É aquele tipo de pessoa que compra a briga na fila do supermercado, que a pessoa foi e furou a fila da velhinha, sabe? Aí ele nunca viu a velhinha na vida, mas ela é inocente, né? Inocente não, ela tá ali, é um grupo vulnerável, ele nunca viu na vida, ele tá a favor da justiça. Então ele vai lá, ele, que eu falo assim, mas pode ser ela, tá? E, geralmente eu conheço muitas mulheres, tipo, e ela vai lá e ela coloca ali o dedo na cara daquela pessoa que está furando a fila e defende aquela velhinha que ela nunca viu na vida, porque ela está a favor da justiça. Aí um exemplo, né? Figuras fortes, Oh. figuras de muita força. A gente pode falar do Bernardinho, né? Que eu acho que é Tranquilo, gente. uma pessoa tranquila, relaxada, super. né? Ele fica ali na beira do campo, só olhando o jogo acontecer, né? Sem gritar, sem berrar. Sinais sutis, né? Sinais sutis corporais, né? Então, que é uma outra característica do 8, né? Não consegue esconder aquilo que sente, né? E o que eu acho legal, de verdade mesmo, é a energia que o 8 tem. Uma pessoa tipo 8, ela entra no ambiente,
assim, você percebe, a pessoa, ela não se passa desapercebida, Nunca, jamais. sabe? É aquele pisar, é aquela energia que chega e você fala, pô, a pessoa tá aqui, independente do tamanho, tá, gente? Né, a gente vê, né, tipo, 8 aí de 1,60 m, chegando e chegando mesmo, tá? Ele traz essa energia muito forte. Aí, o nosso centro, né, da mandala, que é o tipo 9, que a gente chama de o tipo da paz, é o tipo que, assim, tem uma dificuldade muito grande em entrar em conflito com qualquer pessoa. Desde as pessoas mais próximas até as pessoas que talvez não sejam tão próximas assim. Então, uma dificuldade de deixar o ponto de vista claro, não tem muita assertividade, uma dificuldade de falar não muito grande, porque para o 9, existe a crença de que para que ele esteja bem, né, tudo fora dele tem que estar bem. Então, é como se fosse assim, uma paz fora para gerar a paz dentro. E aí, tudo que possa balançar a paz que está lá fora, ele prefere até se deixar de lado, até não colocar sua opinião, não colocar o seu ponto de vista, para que nenhum conflito aconteça. E quando ele está, né, dentro de um conflito, como para ele é muito ruim, ele acaba sendo um mediador muito bom para colocar cada coisa no seu lugar, mas mais assim, gente, mais colocando panos quentes, tá? Não é tanto para resolver, não, porque o resolver pode gerar um outro conflito, mas meio que ele acaba resolvendo, colocando panos quentes para que aquele conflito se dissolva. E ele harmoniza muitos ambientes onde ele está, e para ele o consenso das pessoas é sempre muito importante. O tipo, um exemplo legal de característica, tipo, 9 é aquela pessoa que, se você precisar, 3 horas da manhã, que te busca no aeroporto, você sempre tem aquela pessoa que você fala assim, vou ligar, a pessoa vai me buscar, sabe? Tipo, 3 horas da manhã, numa quinta-feira, ela não vai dizer não, aí você liga. Então, geralmente é o tipo 9. E muitas vezes o tipo 9 ele é usado justamente por Por isso, isso. porque os outros tipos sabem que o 9 não vai dizer não, então se aproveitam disso. E com isso ele acaba fazendo trabalho que não é dele, né? Acaba se envolvendo em causas que não necessariamente são dele, não são as prioridades, se perde um pouco em gestão do tempo, enfim. E aí, alguns exemplos, né? Para a gente poder. O filme do Walt Disney deixa isso bem claro, bem né, Rô? claro. O filme do, fazer uma propaganda aqui na Netflix, né? Tem na Netflix, é muito interessante ver o quão o Walt Disney ele foi mesmo, um tipo 9, muito preocupado com a equipe, muito preocupado em agradar a todos, de tudo, mas está todo mundo bem. Tá? O Walt Disney é um exemplo bem bacana de quem se percebe um pouco com algumas características do tipo 9, assista o filme. Tem algumas perguntinhas entrando. Vamos terminar a tríade instintiva? E Aí a faz gente abre para as bacana. perguntas, tá? E o último da tríade instintiva. Esse tipo perfeito. Gente, eu vou contar minha experiência pessoal. Para mim foi difícil me assumir como um. Por que será, né? Foi muito difícil, porque eu tinha que pegar, eu tinha que acertar, eu tinha que acertar no meu diagnóstico, eu não podia escolher um tipo errado, Você podia né? errar, né? Não podia errar, então foi um processo foi muito difícil. Algumas pessoas que participaram comigo naquela época lembram disso até hoje, né? Gente, para identificar meu tipo, eu passei por algumas formações para falar, não, eu sou tipo 1. Por quê? Porque eu não podia errar, eu não podia escolher o tipo errado. E o 1 é assim, né? O 1, ele veio aqui para corrigir o mundo. O mundo é um lugar imperfeito e eu estou aqui para trabalhar para que a perfeição se impere. Mas é a perfeição do 1, do ponto de vista do 1, é o que é perfeito para o 1. Então, normalmente, você vê uma pessoa que acaba sendo muito crítica, né? Que é muito rígida, então tudo que foge às regras, então, regras foram feitas para serem cumpridas. Se todo mundo cumprisse com as regras, o mundo andaria muito melhor. E aí, pessoas que quebram regras, para o 1 é muito difícil, porque ele não quebra, pelo menos ele não quebra as regras dele, né? As regras que ele entende que são boas ou que fazem parte do modelo mental dele. E aí tem uma raiva muito grande de quem quebra. Mas muitas vezes é muito feio mostrar que tem raiva. Então, a gente engole a raiva, faz aquela cara de Mona Lisa que tá todo mundo percebendo que você está se comendo por dentro,
mas você está ali com aquele sorrisinho amarelo nos lábios. Já vi esse Né? sorriso algumas Isso, vezes. e adoecendo absurdamente. Então, aí é um bom exemplo. O Kaká se difere muito da maioria dos jogadores de futebol, né? Kaká, ainda que aqui tá meio Essa foto desarrumado tá o meio cabelo dele, desarrumada, né? né? Acho que aqui foi um momento meio tipo 7, ele foi pra Foi pra... flecha 7 dele. Mas o Kaká, menino bonzinho, sempre bem arrumadinho, esticadinho, engomadinho. Kaká não se mete em confusão, não se atrasa pro treino. Casou, né? Depois todos os protocolos. E apesar dele não ter sido convocado para a seleção, tava lá, né? Que Essa... isso, sem problema nenhum. Estou aqui Exato. politicamente correto, torcendo para o meu país. Que é certo, né? É certo, é certo. Vamos lá, vamos fazer uma pausa para as perguntas? Ó, peraí, deixa eu voltar aqui para a gente poder ver vocês. Peraí. Aí, vamos lá. Ó, a Kênia perguntou se ela pode mudar o tipo dela ao longo da vida. Ah, legal. Vamos uma por uma, a gente vai respondendo, você vai lendo aí, pode ser? Então vai lá. E aí, Rô? Acho que caiu essa pergunta, a gente até falou um pouquinho aqui no começo, às vezes pode achar que você está mudando, né? Acho que tem algumas situações, né? Primeiro, uma situação que a gente até vai comentar sobre a questão de diagnóstico. Eu já vi acontecer, tá? Você estava presente, né? De pessoas que assumiram um tipo. Alguém chegou e falou, você é tipo tal. Aí a pessoa falou, ok, sou esse tipo. Começou a viver essa realidade. Até tinha a ver também com o tipo que ela era de verdade. Né? E ela, já que era aquela imagem que tinham vendido para ela, tinham entendido, ela começou. Até que um dia ela, né, teve aí, o conhecimento mais profundo, e ela viu que ela não era aquele tipo. Né? Ou seja, foi um despertar assim, de consciência. Então pode acontecer assim, tá? E você, às vezes, ter tido uma confusão no diagnóstico, vamos assim dizer, e depois descobrir que o seu tipo é real. Então, aí vamos dizer que nesse caso você teve mais de um tipo. O outro caso é a questão da nossa evolução. Então, por exemplo, se você hoje tem, sei lá, 40 anos de idade, certamente, você olha hoje, há 20 anos atrás, você tem comportamentos diferentes. Né? Então, se você olhar para o prisma da característica, do comportamento, pode ser que você fale assim, nossa, mas quando eu tinha meus 20 anos, eu tinha um comportamento assim, eu era muito tipo X, e agora eu sou tão tipo Y, tá? Pode acontecer, mas aí por quê? Porque tá olhando o comportamento, né? Tá olhando ali a casca, tá? Então, não é que mudou, você, na verdade, mudou, as suas características mudaram, e você acaba tendo essa percepção de que o tipo mudou. Tá? Mas se a gente for olhar um pouco mais profundamente, aquela motivação de antes, ela continua. Você só aprendeu a externar essa motivação com comportamentos que talvez nesse ambiente que você está são mais adequados para você. Ou aconteceu alguma coisa que você mudou seu comportamento. Então, normalmente o que a gente diz? O nosso tipo não muda, mas a gente muda em relação ao nosso tipo. Exatamente. E outra coisa que pode acontecer também é você se perceber diferente no sentido de que trabalhos, não só de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, como Enneagrama, mas existem vários outros trabalhos de autodesenvolvimento que você vai fazendo ao longo da sua vida. Então, daí também, se você for, digamos assim, avaliar também só a característica, por conta desses outros trabalhos, você também foi mudando e foi se tornando uma pessoa diferente. Mas, não, a pergunta é se a gente pode ter mais de um tipo, né? Não. Se o seu tipo muda também, se o tipo não muda. Cai também, mas é importante a gente ter sempre o quê? Temos todos os tipos, né? É como se a gente abrisse um guarda-roupa, você tem todas as cores de roupa, você só escolhe aquela cor verde, eu só uso aquela verde. Então nós temos todos os tipos, mas a gente escolheu como um mecanismo de defesa utilizar um tipo só. Tá? Tem mais perguntas? Ó, a Carol quer saber se o Enneagrama pode ajudar no processo de recolocação no mercado. Boa pergunta. Sem sombra de dúvida. De que forma que ele faz isso? Como ele atua muito mais no nível de motivacional, como a gente está falando, né? Daquelas coisas que são mais internas, que são mais importantes para a gente,
quando a gente se conhece dentro do Enneagrama, e a gente entende os nossos mecanismos de defesa, fica mais claro a gente entender por que algumas coisas da nossa vida funcionaram, por que outras não funcionaram, e de repente o que pode funcionar mais no futuro. Então, num processo de recolocação consciente, né, que eu estou querendo ir para um lugar, pensando num crescimento de carreira, o Enneagrama é extremamente indicado para que a gente consiga fazer escolhas que tenham mais a ver com a gente, que a gente vai ser mais feliz e, consequentemente, a gente vai ser mais produtivo. A partir do momento que eu estou no ambiente fazendo alguma coisa que tem mais a ver comigo, eu estou mais feliz naquilo, com certeza eu vou produzir mais e todo mundo vai ganhar. Ó, e a Raíza perguntou onde ela pode fazer e se é online ou presencial. Olha, Raíza, hoje a gente vive a era do Google, né? Eu falo que eu gosto muito do Google, tá? Eu também. O Google é algo incrível. Você pode, hoje, se você fizer uma pesquisa no Google, vai surgir várias possibilidades de cursos de Enneagrama. Existem várias escolas, tá, que estudam. E o Enneagrama é uma sabedoria milenar, não tem dono, tá, não tem patente. É um conhecimento aberto. Tá? Mas, assim, eu vejo que não só o Enneagrama, mas qualquer tipo de movimento que você faz para autodesenvolvimento, para autoconhecimento, é muito importante você ter uma referência segura. Então, procure escolas, procure locais onde você possa ter uma referência segura de alguém que já tenha passado por ela. Tá? Porque, veja, você vai ter a oportunidade de ser apresentada, né, a algo que talvez você está a vida inteira falando, mas por que será que eu só tenho esse tipo de comportamento? Porque a gente tem comportamento que nos limita muito, outros que nos possibilitam, né? Mas aqueles comportamentos, sabe, limitantes, aquelas coisas que nos impedem de fazer tanta coisa. Então você tem a oportunidade de entrar em contato com isso. Tá? Então, além de entrar em contato com isso, de saber aquilo que está fazendo você talvez não ter êxito, não ter sucesso, não ter felicidade, o que eu faço com isso? Né? Tá, eu achei, né? Tá aqui a minha deficiência, entre aspas, né? A minha falta, vamos dizer. O que eu faço com isso agora? Então, o que eu aconselho para as pessoas que sempre, e pergunto também muito para você também, né? Olha muito a referência do lugar onde você vai, tá? Existem vários possíveis cursos online, acho que eu não vi ainda, tá? Não tenho certeza, mas acredito que não. Eu acho que não. Acho que não tem. Tem, acho que só fora, acho que algumas nos Estados Unidos tem, mas assim, online aqui no Brasil não tem. A presencial tem bastante, mas procure referências. Vá, busque alguém que fez, entre no Facebook, veja os comentários, busque estar mais segura de onde você vai entregar o seu momento, né? Aliás, essa recomendação, eu acho que ela é pertinente para qualquer movimento de autoconhecimento, de autodesenvolvimento que a gente queira ter. Porque tem muita gente hoje em dia que trabalha com isso, e aí, como tem muita gente que faz isso, aliás, Enneagrama é muito pouco perto das outras, né? Quando a gente pensa em PNL, enfim, em outras linhas que também trabalham com desenvolvimento humano, mas tem muita gente responsável e tem muita gente que, infelizmente, não é tão responsável assim. Então, quando a gente está entregando uma coisa que é tão preciosa, né, que é a nossa cabeça, que é o nosso coração, praticamente, sabe quando a gente vai no médico? Não dá para a gente fazer uma cirurgia sem ter uma referência muito boa, porque de alguma forma a gente está colocando a nossa vida na mão daquilo. Quando a gente está trabalhando com autoconhecimento, resguardar das devidas proporções, também é complexo, porque você está mexendo com a tua cabeça. Então, tem que ser de uma forma muito responsável. Por isso, a recomendação que o Rô está dando é super válida. Converse com pessoas que participaram, tenha referência das pessoas, porque é legal
como é que eu pessoalmente penso nisso, tá? A gente tem que dar o espaço para a pessoa ir até onde ela está hoje preparada para ir, né? Então, é o passo que ela pode dar no respeito dela, no tempo dela, e aí, independente, né, do caminho que vocês resolvam seguir, sempre tenham isso em mente, que na verdade quem controla até onde ir tem que ser vocês, porque vocês é que sabem as dores, né, e os sabores de ser quem vocês são, e até onde dá pra gente ir agora. Tem mais perguntas? Não, agora não. Vamos lá. Aqui. Tirou. Bom, aí a gente saiu da tríade, falamos da tríade instintiva, né, agora, 891, que são os 3 tipos mais focados na ação, que apreendem as informações do mundo através dos 5 sentidos, e agora a gente começa a falar da tríade emocional, formada pelos tipos 2, 3 e 4, que apreendem as informações do mundo através do coração. Então, eles são mais emocionais, cada um à sua maneira, cada um manifestando a emoção de uma forma diferente, mas todos eles têm o coração como centro da tríade. Então, pessoas do tipo 2, elas acreditam, né, a crença que está por trás de pessoas que possuem esse tipo, é que as pessoas vão gostar dela, ela vai ser amada a partir do momento que ela fizer as coisas para as outras pessoas, ela agradar as pessoas, ela ajudar as pessoas. Então, são pessoas que reprimem as suas necessidades, porque elas entendem que elas estão aqui para ajudar o outro, então é muito mais importante olhar para a necessidade do outro do que para a necessidade dela. E aí, o que acontece? No fundo, né, e aí é um mecanismo inconsciente, eu gosto de deixar isso bem claro, porque é um padrão inconsciente de resposta. Essa pessoa que está ali fazendo pelo outro sempre, reprimindo o que ela precisa, a necessidade que ela tem, no fundo, o que ela gostaria? Ela gostaria de que as outras pessoas entendessem o que ela precisa e fizessem por ela, né? Lembra que o padrão dela é, se eu fizer, eu vou ser amado? Né? Logo, se as pessoas fizerem por mim, eu também amo. E aí é isso que ela fica numa eterna busca de ter a sua necessidade satisfeita, mas sem contar para ninguém aquilo que ela precisa. Ela não externaliza. Ela não externaliza, então dificilmente ela pede ajuda, ela antecipa muito a necessidade das outras pessoas, então para ela, ela olhar que ela precisa de alguma coisa não é bom, porque ela está sempre olhando para o que o outro precisa. E tem essa coisa, né? Ela sabe do que você precisa antes de que você mesmo saiba o que você precisa. E muitas vezes você não precisa. Você não precisa. E é um grupo seleto de pessoas. Tá? Não é assim também, né? O 2 ele faz, mas para um grupo de escolhidos. Então, um pouco diferente aí do 9, né? O 9 que tem muitas vezes a gente até, né, na hora que está ali falando pelos painéis, às vezes o pessoal do 9 fica um pouco confuso entre 9 e 2. O 2 ele vai escolher um grupo de pessoas, né? Então tem os eleitos do tipo 2. Então são essas pessoas que ele elege inconscientemente, tá? Né? Que ele vai ser esse apoiador, toda essa característica de antecipação. É um grupo muito seleto dentro da vida do tipo 2. E para os 3 tipos dessa tríade, né, tem uma questão que é muito importante, que é a imagem, né, para os 3. E qual é a imagem que o 2 quer sustentar? É a imagem de bonzinho, de prestativo, de necessário. Então, com isso, até você está falando que as pessoas confundem muito com o 9, eu acho que tem um ponto fundamental que gera muita confusão. O 2 também não fala não. Né, por um motivo diferente do que a gente citou do 9. O 9 quer manter a harmonia. O 2, ele não fala não, porque ele tem sempre que agradar o outro. O 9 não está tão preocupado se ele vai agradar ou não. Ele só não quer causar um desconforto. O 2 não. O 2 ele quer agradar. E aí aqui alguns exemplos, né, que a gente tem. Você quer falar da Madonna? Acho que a Madonna, acho que ninguém melhor do que ela para representar o 2. E até, falando um pouquinho aqui, que ela tem um instinto sexual, mas não por ser a Madonna, né? Mas de ter essa força que ela tem, né?
E essa energia de fato cativar muito forte a pessoa, porque o tipo 2 ele tem essa questão do cativar, né? Então ele apoia, mas ele cativa, ele é como se hipnotizasse. Eu tive o prazer, né, a felicidade de vê-la pessoalmente, mais de uma vez, e assim, é incrível como ela de fato hipnotiza as pessoas, uma senhora, né, vamos assim dizer, né, mas ela hipnotiza todo mundo que está mesmo à sua volta. Todas as biografias não autorizadas mostram muito claramente, né, essa questão do agradar esse grupo seleto de pessoas e o quão ofendida ela fica, né, as histórias mostram quando essa retribuição não tem. Também que ela é madonna, né, porque né, o mundo inteiro praticamente a conhece e retribui. E uma coisa que acontece muito que acontece não, né? Uma característica muito marcante do 2, assim, que até dá algumas direções externas, né? É que normalmente eles são muito sorridentes, né? Sim. São muito Agradáveis. simpáticos, agradáveis e sorridentes, né? Até o Davi Luiz nessa foto ele não tá tão não tá aberto, tão, mas toda vez que você vê, ele tá sorrindo, né? Sim. Super aberto. O tipo 3, né, a gente falou que o tipo 2, todos os tipos da tríade das emoções, dos sentimentais, ele se preocupa com a imagem. O tipo 2, a gente falou que ele se preocupa com uma imagem, vai de prestativo, de bonzinho. E o tipo 3, ele se preocupa com a imagem de sucesso. Né? Então, o 3, ele nasceu com a crença, né, ou ele desenvolveu com a crença, aí vai do que você acredita, né? Acredita. Não vou entrar nessa questão hoje, deixa para um outro dia. Mas ele tem a crença de que o mundo só valoriza quem ganha. E ele veio para o mundo para ganhar, porque o segundo lugar é o primeiro dos últimos. Uhum. Então, ele tem um nível de competitividade muito grande, e ele foca naquilo que ele tem, naquilo que ele quer conquistar. Só que, né, e aí se confunde um pouco com o 8, que o 8 também tem esse foco no resultado, de olhar lá, mas o 3 ele é mais estratégico. Por quê? Porque o 3 ele envolve as pessoas que ele precisa, quando ele precisa, para que ele consiga atingir a meta que ele tem. Então, se você faz parte daquele plano naquele momento, ele consegue te ouvir e te colocar naquele plano. Mas se num outro momento talvez você não faça mais parte da meta, ele também consegue fazer diferente. E para que ele consiga fazer isso, né, tem ali, ó, ter sentimentos não é bom. O 3, o que ele faz? Ele guarda os sentimentos em caixinhas, né? Ele fala, bom, agora eu posso abrir a caixinha do medo. Estou sozinho em casa, ninguém está vendo, agora posso. Estou no trabalho, a caixinha do medo está fechada, está aberta a caixinha do, sei lá, do desafio, da força. E ele consegue muito bem se moldar nas situações, porque ele está olhando, na verdade, porque ele tem que fazer para atingir o resultado que ele quer. Acho que um ponto também que talvez ajude a diferenciar no tipo 8, no tipo 3, talvez até mesmo nas organizações ele é muito confundido, é que o tipo 3 ele vai ter uma flexibilidade maior para conseguir as coisas, né? Então, o tipo 3, assim, ele, como você disse, né, essa estratégia, essa flexibilidade, essa habilidade que ele tem muitas vezes de conseguir absorver ali todo aquele comportamento, ou seja, de se filtrar, né? De conseguir fazer com que as pessoas tenham um poder de persuasão muito grande, né? Nossa, tipo 3. Com certeza. E aí, né, alguns exemplos, o Ayrton Senna fica muito claro o quanto ele sempre quis ser campeão, e apesar dele ter uma imagem assim que não deixa dúvida nenhuma em relação à ética nem nada, na corrida era outra história, né? Se está dentro da regra e eu posso fazer para ganhar, eu vou ganhar. Tem uma pergunta aqui sobre a duração da palestra, é isso? Isso, da Mariane Frederico. Oi, Mariane. Eu acho que a gente mais ou menos... Acho que 15 minutos. Até 9h30, se tiver mais 9h30. perguntas, eu acho que a gente encerrou. Fica ligado. Se você ainda... Para se identificar, se não se identificou ainda com algum tipo, tem ainda mais 5. Bom, agora eu vou falar do tipo, o melhor tipo do Enneagrama. Tipo 4. Melhor eu não digo, mas tudo bem. Não, a gente tem que se sentir especial, né? Poxa, o tipo 4 é o tipo que tem aquela crença de que algo está faltando, né? Existe algo que eu não sei exatamente o que,
mas que não está aqui, não está no agora. O 4 percebe que esse algo que falta ali dentro está logo ali, está ali do lado, está longe, está em outro. É uma crença que permeia a vida do tipo 4. Tá? E o que traz essa questão de você achar que algo está faltando? Gera uma melancolia muito grande. Então, o tipo 4 é um indivíduo que recebeu uma mensagem na infância, inconsciente, tá? De que tá feliz, de você se sentir bem, se sentir feliz demais não é bom. Então, ele procura o tempo todo reforçar essa melancolia, né? O pensamento do tipo 4 está sempre aonde? No passado, né? Então, olha as coisas que aconteceram, ou que não aconteceram, como poderia ter sido. E o 4 vai ter um trabalho de introjetar as coisas. Então, o tipo 4 é aquele tipo que chega num local e ele consegue facilmente absorver a energia daquele local, daquelas pessoas, trazer para ele, sentir tudo aquilo, e aquilo começa a fazer parte dele. Então, o filtro do tipo 4, toda essa tríade sentimental, tem esse filtro sentimental, mas o tipo 4, ele filtra e traz para ele. Então, ele traz isso consigo. O tipo 4, ele está ali o tempo todo, olhando para a imagem que está dentro dele. Né? Então, a O questão mundo que ele criou dentro dele. Exatamente, o mundo que cria dentro dele. Muito comum para o tipo 4 falar de si. Né? Então, geralmente são os próprios dramas. Tá? Então, o tipo 4 tem aquela questão assim, olha, tudo bem, o problema Ele é dramático, o 4? um pouquinho, gente, um pouquinho só, um pouquinho de drama. Mas por quê? Porque existe uma intensidade de sentimento. O tipo 4 é o tipo da profundidade. Tá? Entretanto, né, quando a gente explica esse tipo 4, as pessoas falam assim, poxa vida, né, um chato, fica chorando, fica... Não, gente, Não, não é gente, bem não assim. é. Ele é Não bem é bem assim. divertido, na maioria das Na vezes. maioria, por quê? Porque é profundidade. Então, tipo, 4, se é para ir para a fossa, é para a fossa que a gente vai. Não tem meia Não fossa. tem meia fossa. É para ir para alegria? Opa, peraí. Então é para alegria mesmo. Então, essa profundidade de todas as coisas que serão feitas na vida. Né? Aí um exemplo bem bacana. Desses três, o exemplo que eu vejo assim de profundidade é Maradona. Né? Gente, mais profunda do que esse cara, né? Você vê, é profundo no futebol, profundo na história, foi profundo na plástica. Ele é profundo em tudo que ele faz, gente. Então, assim, ele não passa desapercebido. E outro negócio, existem muitos artistas, né? Sim. Sempre me perguntam, então, mas onde eu acho mais esse tipo 4? Gente, no mundo das artes é onde eles estão mais concentrados, né? Fazendo poesia e deixando a nossa vida mais bonita por aí. E aí, entrando na última tríade, na tríade mental, a gente vai falar dos últimos 3 tipos que compreendem o mundo através da cabeça, né? Eu brinco que são os cabeçudos, né? A gente saiu dos corações e a gente foi para os cabeçudos. E aí, dentro dessa tríade, a gente tem o tipo 5, o tipo 6 e o tipo 7, que para todos eles, prever o futuro é muito importante. Então, eles trabalham muito olhando para o futuro, e aí, se tem uma outra coisa que existe em comum deles, é o medo, e cada um lida com o medo de uma forma diferente, né? Mas sempre olhando, né, como a gente está pensando sempre no que vai acontecer. O tipo 5 é o tipo que a gente chama de privacidade. Então, ele nasceu com essa crença, ou foi criada, depende, de que o mundo ele é muito invasivo e que vão demandar mais energia dele do que ele é capaz de entregar. Então, ele quer previsibilidade, ele quer pensar no futuro, ele quer planejar, para ele saber exatamente onde é que ele vai depositar a energia dele para ele entregar o que ele tem que entregar. O tipo 5, ele vive muito, muito no mundo do pensamento. Então, ele gosta muito do conhecimento, ele gosta muito dessa sofisticação mental, de conversar com pessoas normalmente que têm um intelecto avantajado, que têm histórias interessantes para ele para contar, e histórias interessantes para ele não é falar sobre a vida dos outros, tá? É falar sobre alguma teoria, ou falar sobre algum livro, e principalmente se for algum livro com autor de renome, ou que foi lançado, assim, recentemente, que a mídia está falando muito bem sobre ele, e ele se desconecta muito facilmente quando
o nível intelectual onde ele está não acompanha. Como ele é da privacidade, né? Então ele gosta mais de ficar sozinho. Aliás, todos os tipos podem gostar de ficar sozinho, mas o 5, além de gostar, ele precisa. Então ele precisa de momentos para recarregar as energias dele ficando sozinho. E quando ele não consegue fazer isso no meio da multidão, ele tem uma capacidade muito grande de se desligar. Então ele fica de corpo, a alma dele está em qualquer outro lugar e o pensamento dele lá adiante, pensando no que ele vai fazer na hora que ele sair dali, em como é que ele vai dar conta do planejamento que ele tem. Tem um tipo 5 em casa, né? Um exemplar em casa. Convivo, né? Sou casado com o tipo 5. E é extremamente interessante ver o quanto que o tipo 5 também está dissociado da emoção. E em relacionamento é muito interessante a gente ter isso, né? Porque você sabe que aquele dissociamento... O que é a pessoa se dissociar? Ela não sente a emoção. Né? Eu Ela acho não que a gente vive pode emoção. virar para os exemplos e você continua é verdade, falando, né? Exato. Ela não vive a emoção. Né? A emoção está ali, mas ele não está vivendo aquela emoção. Mas ela está ali presente. E é muito comum aí, depois de um tempo, né? O tipo 5, ele olha para trás e aí ele relembra daquela emoção. Poxa vida, aquela coisa tal, etc, etc. Então, ou seja, existe esse distanciamento das emoções. Por quê, gente? Precisa poupar energia. Né? É importante. E aí a emoção, ela é racionalizada, né? Exatamente. Eu conto sobre a emoção que eu senti sem necessariamente sentir viver. aquela emoção. E aí essa dissociação, Geraldo Alckmin, né, é um bom representante dessa dissociação de sentimento. Né? Eu gosto muito de falar do Zuckerberg também, que é o criador do Facebook, Sim. né? Porque o tipo 5 é o tipo que gosta muito de privacidade, do seu espaço, da sua autonomia, da sua independência. Então, nada melhor do que um tipo 5 para criar uma rede social onde ninguém, de fato, está conectado com ninguém, só à distância, né? Eu tenho 900 amigos, mas não preciso estar necessariamente perto de ninguém. O tipo 6, que também é mental, que também precisa de previsibilidade, que também tem o medo como, né, um dos fatores fundamentais ali que regem a personalidade dele, ele está sempre olhando para o futuro e está sempre pensando que o mundo é ameaçador e que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Confiar em si mesmo não é bom. Não adianta você confiar em você, sabe por quê? Porque vai acontecer alguma coisa e vai ser ruim e você vai se dar mal. Dizem que os 6, eles são pessimistas. E os 6 detestam ouvir isso. E eu, como tenho um 6 na minha casa, também, eu tenho um exemplar na minha casa, eu tenho que dizer que o 6 realmente, ele não é pessimista. O nome precaução faz muito mais sentido. Até porque, normalmente, eles são muito engraçados. Não é regra, tá, gente? Mas, normalmente, os 6 têm um senso de humor que é bastante interessante e peculiar. Da Adele. Não é? Da Adele. Então, o 6, ele tem um senso de humor. Só que o que ele faz? Como ele sabe que o mundo é assim, coitada de você que tá achando que vai dar tudo certo no final, porque não vai, o mundo funciona assim. Então, não é mais fácil a gente pensar em todas as possibilidades de erro, de fracasso ou de catástrofes, e a gente ter um plano B, C, D, E ou F para evitar? Na verdade, não. Evitar não dá, né? Mas para a gente contornar a situação a partir do momento que a coisa ruim acontece, porque não é se, quando. É quando acontecer. E aí aqui tem alguns exemplos, né? Se vocês assistirem filmes do Woody Allen, são bem interessantes. Tem alguns filmes que retratam bem, porque ele costuma fazer alguns papéis tipo 6 e ser tipo 6 na vida real. Verdade. É bem ilustrativo os filmes do Woody Allen. E algumas pessoas se espantam um pouco com o Filipão. Né? Algumas pessoas se espantam um pouco com isso. Aí, gente, só fazendo um adendo, né, na história que a gente falou de instintos, a gente está trazendo exemplos de que normalmente as pessoas têm o mesmo tipo, porém, elas podem ter, nesse caso, elas têm instintos que são diferentes. Então, quando a gente tem um 6, o Filipão, por exemplo, que é um 6 contrafóbico, quando ele está numa situação de medo, ao invés dele recuar, como acontece, por exemplo, com o Woody Allen, ele se joga, né? Uma diferença de um fóbico para um contrafóbico. Mas, se vocês lembrarem, né, quando aconteceu lá o fracasso da seleção, aquele tremendo, posso chamar de chocolate que nós tomamos, né, na Copa do Mundo,
todo mundo esperava como é que o Felipão ia sair lá e dar a declaração, e foi incrível a calma que ele estava, né? E ele disse uma coisa que muita gente achou que fosse história, que, enfim, jamais, como assim ele está dizendo isso? Mas ele falou, gente, vocês não imaginaram que isso podia acontecer? Que ele imaginou. Eu imaginei diversas vezes, inclusive podia ter sido de 10, não foi. Porque na cabeça dele aconteceu realmente tantas vezes, ele já tinha visto aquela cena que quando a catástrofe acontece, é tranquilo, eu tenho um outro plano e eu vou lidar com isso. E por último, mas não menos importante, a gente tem o tipo 7, que também tem o medo como um dos fatores fundamentais, que também precisa de previsibilidade, que também vive no futuro, mas o futuro do 7, ele é diferente do futuro do 6, bem diferente. Então, enquanto o 6 está olhando para as coisas ruins que vai acontecer, o 7 está olhando para o mundo de oportunidades e coisas boas que vão acontecer logo lá na minha frente. E aí ele tem uma certa dificuldade de aproveitar qualquer oportunidade que esteja acontecendo agora, porque a atenção dele sempre se desvia para o futuro. O futuro vai ser melhor, o futuro vai ser mais atrativo, tem muito mais coisa para se fazer. E aí ele abre um mundo de possibilidades, é inovador e vai fazer isso, aquilo, outro, abre um monte de janelinha. O que acontece? Normalmente ele não tem muita força para fechar nenhuma delas, porque na metade ficou chato. E aí ele perdeu o interesse, e aí quando ele perde o interesse e a rotina chega, é bastante difícil ele conseguir, né, se manter numa coisa que ele não gosta de fazer. Geralmente o tipo 7 é aquele que começa o curso de corte e costura, de chocolate gourmet, de Photoshop, de acupuntura, e ele inclusive enxerga uma ligação em tudo. Sim, porque o chocolate ele tá ligado com a China, enfim, tem uma ligação total. E pode criar até um produto novo, com tanto conhecimento que ele tem, ele pode inventar, né, um chocolate chinês verde que tem o efeito lá do ponto central, enfim. E ele começa tudo, mas dificilmente ele termina. E aí, essa questão do terminar, do 7, a dificuldade de terminar, está muito ligada à fuga do desprazer que o 7 tem. Por quê? Porque ele olha sempre para o futuro, que alguma coisa vai acontecer, e uma outra coisa que ele faz muito é fugir de qualquer tipo de dor, ele não gosta de sentir dor. Então, qualquer possibilidade, e a dor, ela sempre acontece hoje, né? A dor está no hoje. O futuro vai ser sempre muito melhor do que hoje. Então, como é que eu fujo da dor de hoje? Buscando um prazer que está lá no futuro. E aí, alguns exemplos. O 7 normalmente ele é muito divertido. O 7 normalmente ele tem muitos amigos. Sim, isso é uma característica muito legal. Todos os tipos têm amigo, mas o 7 é o de não sei quantos mil amigos no Facebook, quase nenhum de verdade. Né? Porque o 7 ele é da quantidade, menos da profundidade. É verdade, e não é só colegas. Isso, colegas. O amigo é aquele que te vê na foto, né? Aquela coisa. Colega é colega, né? De balada. Né? Mas pro 7, se você perguntar, ele vai dizer que é amigo, né? Que é amigo. E aí, bom, encerramos, né? Pincelamos os tipos. Se vocês quiserem deixar comentário, gente, se alguém conseguiu se identificar, se chegou mais próximo, se deu para dar uma clareada, nosso intuito era fazer com que vocês tivessem pelo menos um conhecimento de cada tipo, que pudesse despertar alguma coisa em vocês. A resposta por Enem o quê, né? Enem o quê? Bom, agora já está mais claro. Né? Se vocês conseguirem terminar a frase Eneagrama, a gente já vai ficar bastante feliz. E aí, a gente teve uma pergunta, né? Lá no começo, falando, e aí, como é que eu sei? Como é que eu sei qual é o meu tipo? E aí? Então, vamos lá. Primeiro, falando do Google, né? Mais uma vez. Se colocar lá teste Eneagrama no Google, vai vir uma série de testes, tá? O que a gente tem para falar de testes quantitativos? Você tem que tomar cuidado, tá? Há fontes muito seguras, há fontes muito, muito confiáveis. Eu uso teste quantitativo, o processo de coaching, mas o que ele é? Ele é um indicativo, ele te ajuda a mapear onde você possivelmente pode estar dentro do Eneagrama. Ele não é conclusivo, tá? Então, tem que utilize com cuidado. De preferência, sob uma orientação de um profissional que possa te ajudar
né, na identificação do tipo que você mesmo vai fazer. Tá? Eu costumo dizer que ele é muito mais eliminatório, né? O teste é muito mais para eliminar o que de fato não tem nada a ver comigo do que para dizer o que eu O sou. que você é. Tome cuidado com o diagnóstico, tá? A gente já deu um exemplo aqui de pessoas que foram muito infelizes. E o que que é o diagnóstico? A pessoa vira para você e fala assim, você é tipo tal, tá? Não aceite isso, tá? Vá buscar o conhecimento, vá buscar ajuda, né? Como a gente já explicou aqui, né? Um teste orientado, enfim, há algumas outras formas de se descobrir, mas não deixe cair nessa armadilha de alguém vir e te dizer qual tipo você é. Ah, tem uma frase da Helen Palmer, que é uma das grandes estudiosas do Enneagrama do mundo, que é formidável. Ou seja, todo mundo pode falar a verdade, tá? Mas cada um tem uma história diferente para contar. Então, você vai dizer algo através dos seus filtros, da sua experiência. Hoje, talvez as escolas mais respeitadas, assim, elas falam de um sistema, vamos chamar uma metodologia, onde você identifica o tipo através de painéis, onde nesses painéis, pessoas que já possuem esse diagnóstico, ou então pessoas que têm muita similaridade com as características dos tipos, são entrevistadas por uma pessoa que tem essa capacitação para conduzir as entrevistas com as perguntas corretas, para extrair as motivações, e aí você vai por afinidade, por identificação, encontrar o seu tipo. Esse é, sem dúvida, o método mais eficaz para descobrir o seu tipo. Então, você que está nos perguntando no começo do Enneagrama, procure uma escola, uma instituição, uma empresa que ofereça esse tipo de possibilidade, de você participar de painéis, de workshop, onde você pode, né, ser conduzido por um profissional habilitado a identificar o seu tipo através da experiência das pessoas que são do seu tipo. Tá? E aí a chance de erro é zero. Ok? Até porque é você que está falando de você mesmo, né? Não é ninguém, não é um teste, não é um sistema. É você olhando para aquela realidade e dizendo, sou eu. Sou eu tô ali. Eu faço assim, eu penso assim, a motivação é isso essa que eu mesmo. sinto, é isso que eu penso. E aí, gente, não foi? Aqui. E a surpresa, Alessandra? Rompe os tambores. E a surpresa de hoje? Tem surpresa, hein? Você que ficou aí, primeiro eu agradeço por todo mundo estar aí online, que ficou online com a gente. E você que ficou até o final, você vai ter uma mega surpresa, vai. É porque a gente gosta de contribuir, não é? Um dos meus valores top é contribuição. E a gente queria dividir isso com vocês. Nós temos alguns workshops, né? E o nosso workshop inicial, onde a gente trata de tipo, tanto é que o Rô falou, né, que é um processo de descoberta, o Enneagrama foi descoberto, as pessoas se identificam, elas se descobrem, por isso que tem esse nome. A gente tem 3 turmas próximas, uma vai ser em São Carlos, no dia 16 de abril, em Campinas, no dia 30 de abril, e Sorocaba, no dia 14 de maio. E a gente queria dar, vamos dizer assim, 2 presentes para vocês. Para a primeira pessoa que enviar um e-mail para mim, alessandra.tavares@elune.com, dizendo eu quero, a gente vai dar uma inscrição gratuita para qualquer turma que a pessoa queira fazer, São Carlos, Campinas ou Sorocaba. E para as 4 seguintes, ou seja, 5 pessoas vão ser premiadas. A primeira vai ser gratuita e as 4 seguintes, que também enviarem esse e-mail para alessandra.tavares dizendo eu quero, a gente vai dar 50% de desconto para inscrição. 50, hein, gente? Não 10, não é 5, não é... São 50, 50% de desconto. Gente, é gratuito. E aí eu posso escolher São Carlos, Campinas ou Sorocaba. Onde for mais fácil para a pessoa. E os próximos também, 50% de desconto é São Carlos, Campinas ou Sorocaba. Isso. Gente, não perde tempo, hein? E aí vai ser por ordem que chegar aqui no meu e-mail, a gente divulga na página do Facebook. Temos mais alguma dúvida? A Paula Matsuda perguntou se vocês falaram sobre os níveis. Não. Não falamos sobre os níveis. É um dos conceitos que o Enneagrama traz. Vamos voltar aqui. Paula, né?
Paula, os níveis de desenvolvimento, aí eles já dizem respeito ao nível de maturidade que cada pessoa tem, ou quanto ela se desenvolveu dentro de cada tipo, dentro de cada instinto. Esses são conceitos que eles são bem mais avançados, né? E aí a forma como a gente trabalha, até para contar um pouquinho do nosso trabalho, a gente começa trabalhando com um tipo, e aí o segundo passo do trabalho, a gente começa a trazer os conceitos de instinto. Agora, para os próximos meses, a gente vai começar a trabalhar com asas e com flechas, e nível de desenvolvimento talvez seja a última coisa lá adiante, tá? Porque aí quando a gente olha pro símbolo, né, do Enneagrama, a gente deixa de ver uma coisa plana e a gente começa a ver uma coisa mais tridimensional de profundidade, porque dependendo do nível de maturidade, do nível de desenvolvimento, né, que eu tenho, eu posso ter o mesmo tipo que o Rodrigo, mas eu ter um comportamento que é muito diferente pelo nível de autodomínio que eu já desenvolvi no meu tipo. Mas só para te esclarecer, nível de desenvolvimento dizem respeito a isso, tá? O quanto hoje eu tenho autodomínio e eu consegui me desenvolver e eu ser um tipo 1, com toda a plenitude que o meu tipo 1, que é o meu caso, que é real, tem, que me torna diferente de uma outra pessoa que é tipo 1 também, que de repente tem o mesmo instinto que eu. Já tem o sortudo? A sortuda? Já temos? Deixa eu ver se já temos o sortudo aqui. Ah, eu ia estar ansioso se eu estivesse na minha casa para saber. É muito legal. A Mariana Frederic, ela agradeceu por vocês terem respondido a pergunta dela e ela falou que ela conseguiu ficar com a gente até o final, porque ela tinha que sair às 9h40. Que legal! Muito bem. Obrigado, Mariana, por você ter ficado aí com a gente. Que bacana. Mas eu não entendi, ela saiu ou ela... Ela vai ter que sair às 9h40, então ela vai conseguir assistir até o final. Ah, bacana. Tomara que você tenha conseguido mandar um e-mail, hein? Eu já sei quem é que ganhou o gratuito, já tá aqui. E já sei, até onde eu vi, tinha só uma vaguinha para os 50% de desconto. Mas eu acho que a gente deve colocar isso no Facebook amanhã. Verdade, porque se você foi rápido e entra na página, curte a nossa página, elune.com.br, quem está aqui deve ter curtido já a página, né? Nós vamos divulgar lá. Então, se você não curtiu ainda, entra na nossa fanpage no Facebook da Elune e a gente vai divulgar lá. Gente, muito obrigada. Pra gente foi um prazer estar aqui com vocês. Super bom. Foi uma noite super agradável poder dividir. É um assunto que a gente gosta muito, é muito prazeroso falar sobre isso. A gente ficaria a noite toda. Sim. Então, a gente. Como já ficamos várias vezes, né? Espero que a gente passe outras noites agradáveis, assim, ou outras manhãs, ou enfim, né? Tardes com vocês. Gente, super obrigado por você que ficou atento e com a gente online. Faço daí as minhas palavras. Espero de verdade estar de novo, em breve, com vocês. Seja ao vivo, seja aqui via o nosso não sei o nome do Hangout, mas que a gente vai estar junto com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.